Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Nós temos vindo de tempos de mudança, tempos de alinhamento, tempos de níveis de amor ao qual nós temos entrado e de graça com Deus que nós nunca vimos e nem nunca subiu no nosso coração. E isso tem sido libertador. Isso tem nos trazido paz que excede todo o entendimento. Isso tem nos dado direção, tem nos deixado no propósito. Eu tenho certeza que hoje são os céus abertos neste lugar. O Senhor, Ele vai tratar algo em nosso coração. Abra lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, 13. Eu quero dizer para você que existe uma proteção sobre o servo de Deus. Existe uma proteção sobre o homem e a mulher de Deus. Existe uma proteção. Mas existe também uma quebra desta proteção, e que nós podemos ficar sem ela. Eu quero dizer que hoje nós vivemos em uma crise da honra, e nós temos colhido as consequências que uma desonra traz. Que você entenda aquilo que é honra. A honra é de dentro para fora. A obediência é de fora. A honra eu faço mesmo não gostando daquilo que eu faço, mas eu faço para honrar alguém. Um exemplo, como eu citei ontem, que nós tivemos um estudo, às vezes a minha esposa quer que eu vá lavar louça, e ainda que eu não goste de lavar louça, eu vou lavar a louça porque eu a amo, então eu a honro com isso, né? Agora, a obediência é assim: a minha esposa me pede para lavar a louça, e eu também vou lavar a louça, da mesma forma. Só que dentro de mim eu estou dizendo assim: quem deveria estar aqui é ela, e não eu. A gente fica reclamando por dentro, e murmurando por dentro. Que nós possamos entrar em um nível com Deus de honra, e não de obediência. Porque aonde a honra, a obediência, ela é exercida corretamente. Tem muitos fazendo iniquidades dentro da igreja. Até estão fazendo para Deus, mas Deus não está no negócio. Entenda isso no seu espírito nesta noite. Tudo aquilo que existe nessa terra é sombra da eternidade. É sombra. Algo foi criado aonde é eterno, para que nós pudéssemos viver uma sombra aqui nessa terra, daquilo que é verdadeiro. Em Ezequiel capítulo 28, verso 13, diz assim: estiveste no Éden, delícias, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes e guarnições e outras joias eram feitas de ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes,
desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Senhor, a tua palavra foi uma vez mais lida neste lugar. Que nós possamos, ó Deus, ter a tua compreensão. Que nós possamos perder algo nosso nesta noite para ganhar algo do Senhor. Nós estamos disponíveis, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, sem as nossas sandálias. Nós estamos aqui porque nós cremos que aqui é um solo santo, é um solo fértil. Aqui é um ambiente de glória, Senhor. Venha sobre nós, Pai, o teu entendimento, a tua correção, o teu amor, a tua misericórdia. Nós precisamos estar no teu propósito e no alvo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, está falando de uma terra que foi criada antes de Gênesis. Então Ezequiel capítulo 28, verso 13, é antes de Gênesis, porque fala de algo que é eterno, algo que aconteceu na eternidade, não que aconteceu na terra. Tanto, e há alguns entendimentos errados que dizem que Lúcifer era querubim que tocava e ficava no meio dos instrumentos e tudo. Isso é conversa fiada. Ele nunca foi isso. Ele foi um querubim da guarda, criado no Éden. Éden significa terra, então ele foi criado aqui na terra. E ele foi criado e ele andava por cima de todas as sortes de pedras preciosas. Toda sorte de pedra preciosa ficava a flor da terra e a flor da água. E ele tinha acesso ao monte de Deus, tanto que ele subia e ele descia, e ele adorava a Deus. Até o dia que foi encontrado iniquidade nele. Até o dia que foi achado iniquidade nele. Então o primeiro pecado não aconteceu na terra. O primeiro pecado aconteceu na eternidade, com Lúcifer. Imagine um ser, um querubim da guarda, um protetor do alto escalão, um camarada que tinha acesso às coisas eternas, que subia e descia. Em um momento foi achado iniquidade no seu coração. Foi achado. A Bíblia fala de 9 pedras aqui, como nós lemos: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Falta 3 pedras aqui, irmãos. O Antigo Testamento é formado por sacerdotes. O sacerdote, ele tinha um peitoral, algo que ficava sobre o seu peito. E aquele peitoral foi designado por Deus, porque servia de proteção para ele. Naquele peitoral existia 12 pedras. 12 pedras que o cobria, que o deixava diferente dos outros que não tinha, porque ele tinha a proteção de Deus. No tabernáculo de Moisés, só aquele que entrava no Santo dos Santos, no átrio, no Santo dos Santos, era um sacerdote, e ele tinha que ser ainda da tribo de Levi. Agora, na tenda de Davi, todos tinham acesso. Todos tinham acesso. Na ordem de Melquisedeque, todos têm acesso.
Quando Jesus naquela cruz entregou o seu Espírito por mim e por você, o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que dentro da religião e dentro daquele lugar não existia mais a glória de Deus. Mas agora todos o quanto receberem Jesus Cristo, a glória vai habitar dentro de um tabernáculo eterno, dentro de mim, dentro de você. A arca da aliança, que significa, que representa a presença de Deus, não está em quatro paredes, irmãos. Daqui a pouco todo mundo vai embora, menos o pastor e a pastora, porque mora aqui em cima. Mas a glória de Deus vai acompanhar eu e vai acompanhar você, porque a presença de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui é chamado casa de oração. Na tua casa você levanta um altar de adoração para Deus. Mas aquele lugar não é o lugar onde Deus escolheu morar e nem habitar. É em você. É em você. Por isso nós estamos ali sempre mantendo a chama acesa. Sempre, todo o tempo nós estamos ali adorando, colocando a nossa casa, a nossa família diante da presença de Deus. Antigamente só alguns tinham o peitoral do sacerdote. E era literal, você tinha que vestir uma estola sacerdotal. Hoje, essa estola sacerdotal está invisível dentro de nós. Você e eu somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus, e se nós sermos ousados, nós vamos entrar no santo lugar. No santo lugar. Agora, só aquele que permanece com o coração limpo e as mãos puras. Perdão, as mãos puras, o coração puro e as mãos limpas. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, a proteção de Deus dificilmente vai nos alcançar. Jesus Cristo disse assim: aqueles que de mim se alimentam, por mim viverá. O que ele está querendo dizer? Se você tem compromisso comigo, eu tenho contigo, né? Jesus disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e ele será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Mas para isso nós precisamos guardar algumas coisas. Existe uma lei. A lei, ela é criada. Sabe por que Deus criou a lei, irmãos? Porque o homem, ele não consegue viver sem ela. Quando o homem, ele não tem uma regra, por exemplo, há muito tempo atrás existia no Brasil um regime militar, muito rígido, muito preso. Depois do regime militar veio o paz e amor e tudo muito liberado. Então vai de um extremo a outro extremo. E hoje nós estamos colhendo todo o resultado, que não é bom. Nós somos chamados nem para se desviar para a esquerda, nem para a direita, mas andarmos em um nível de equilíbrio com Deus. Os extremos são muito perigosos. Os extremos nos fazem vacilar e cair. Mas quando eu ando em equilíbrio, eu alinho a terra com o céu. Deus está procurando aqueles que têm o seu caráter. Deus está procurando aqueles que verdadeiramente colocam o seu coração à sua disposição. Deus está procurando aqueles que com sabedoria dos céus têm conduzido a sua vida. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós temos paz que excede todo entendimento. Nós temos uma visão que não é uma visão natural, e nós conseguimos enxergar o futuro. Nós temos uma visão futura da nossa vida. Nós temos uma visão de olhar para a pessoa, e ainda que ela muitas vezes não represente nada para mim, eu olho para ela e eu enxergo algo de bom nela, que Deus pode transformar ela. E quando eu enxergo tudo isso, irmãos, eu estou andando como Jesus andou nessa terra. Eu estou fazendo aquilo que Jesus fez nessa terra. Mas quando eu ando a passos largos, rapidamente, por todos os lugares, e não consigo enxergar nada à minha volta, irmãos, é porque
certamente eu não estou alinhado com o Senhor. Nesta noite o Senhor quer trazer um alinhamento. Um alinhamento. Lúcifer andava sobre toda sorte de pedras preciosas. Ele estava ali na presença do Rei da Glória. Mas em um momento, ele decidiu cobiçar alguma coisa. Ele cobiçou um trono branco, um trono vazio, que não era para ele cobiçar. E ele quis ser igual a Deus, não melhor do que Deus. Ele quis ser igual, porque melhor não existe. Porque quando ele disse que ele queria ser igual, por isso que os outros anjos assumiram a mesma postura que ele e caíram junto. Certamente se ele dissesse que ele seria maior, nenhum iria. Mas aí então, quando ele caiu, ele tinha uma proteção, irmãos. Ele tinha uma proteção de Deus. Quando ele caiu, ele perdeu algumas pedras do seu peitoral. E é sobre essas pedras que eu quero falar na tua vida, que muitas vezes nós caímos, nós vacilamos e nós as perdemos. Sabe por quê? Porque nós estamos errando o alvo. Nós estamos olhando não para o caminho do Senhor, mas para o nosso desejo. E muitas vezes o nosso desejo é manifesto até mesmo na casa de Deus. Sabia? Tem muita gente com ativismo na casa do Senhor. Tem muita gente fazendo algo para Deus, dentro da casa de Deus, e que Deus não está no negócio. Por quê? Porque não tiveram a capacidade de parar um momento, um instante e perguntar: Senhor, verdadeiramente é essa posição que eu devo estar? Verdadeiramente é isso que eu devo fazer? Eu estou no teu propósito? Revela o teu coração para a minha vida, para que eu não venha errar, para que eu não venha pecar contra ti. Davi no Salmo 119, verso 11 diz assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder, irmãos. A lei é uma plaquinha na grama dizendo para você assim: não pise. A graça hoje, essa placa já não existe mais. Ela está dentro de mim e dentro de você. Assim como essa estola sacerdotal está dentro de mim e está dentro de você. Deus vai trazer um ajuste nela nesta noite, porque muitos estão sem a proteção do Senhor, ainda que estejam dentro da casa dele. Ainda que estejam dentro da casa do Senhor. Em Gênesis, e é muito forte isso, irmãos, porque quando Lúcifer cobiçou aquilo que ele não deveria cobiçar, e a Bíblia acabou nos atestando, nós acabamos de ler, que ele foi lançado na terra, humilhado entre governantes, entre reis, e é para nós olharmos o testemunho dele para não fazermos igual. Quando ele caiu na terra, ele perdeu 3 pedras. Lembra que a terra era linda quando Deus criou? Lembra que a terra era linda? Olha, se você ler aí o texto que nós acabamos de ler, a terra era resplandecente, tinha pedras preciosas para tudo quanto é lado, irmãos. Coisa linda. Mas quando o pecado entrou, quando esse querubim ungido, ele decidiu fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, aonde o diabo entra, irmãos, tudo fica sem forma e vazio. Deus, quando cria as coisas, ele cria as coisas perfeitas, pastor. Perfeita, linda. Mas quando o diabo entra, ele tem a capacidade de deixar tudo sem forma e vazio. Gênesis capítulo 1, verso 1. E a terra estava sem forma e vazia. A terra não era dessa maneira. A terra era linda quando Deus a criou. Mas como Lúcifer decidiu desonrar a Deus e agir com iniquidade, a terra ficou sem forma e vazia. E aí então o Senhor, ele começa a reconstruir essa terra novamente, porque ele está gerando algo dentro dele. Eu e você fomos gerados nele, e ele criou a terra por mim e por você, uma nova terra. Ele disse: agora esse povo vai ser diferente. E então Deus começa a criar. Com a palavra ele vai criando tudo. Ele vai organizando o dia e a noite, a luz. Ele vai organizando as árvores. Ele vai organizando os animais marinhos, terrestres, as aves. Até que ele cria o homem no 6º dia.
E aí então uma coisa Deus fala para Adão naquele momento. E olha que interessante isso. Ele disse assim: domine sobre tudo, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais e sobre a relva. Ou seja, Deus deu o reino animal, o reino vegetal, o reino marinho e o reino das aves para os homens dominarem. Mas em nenhum momento o Senhor diz que Ele deu o reino mineral. O reino mineral Ele não deu. Por isso que Ele fala assim: todo ouro e toda prata pertence a mim. Tem muita gente que gosta de bater no peito e falar assim: eu sou filho do dono do ouro e da prata. E é verdade, irmãos. É Ele quem tem o ouro e a prata, não é você. Ele dá para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Irmãos, toda vez que o ser humano corre atrás de ouro, ele se lasca. Toda vez que ele corre atrás de riqueza, ele se lasca. Entenda isso na tua vida. Nós temos um exemplo no Brasil chamado Serra Pelada, lugar que brotava ouro. Os camaradas foram lá, irmãos. Gente deixou tudo no interior do país. De outros países vieram para o Brasil atrás dessa fortuna. Venderam tudo, deixaram a sua família com uma promessa de ficarem alguns meses naquele lugar. E estão lá até hoje. Perderam sua família, perderam sua dignidade e perderam seus bens. Mas teve outros que não teve essa sorte ainda de estar vivos, morreram. Tamanha a ganância. Não sei quantos já assistiram Diamante de Sangue. A maior parte dos diamantes que rodam o mundo é a preço de sangue que eles são trazidos a nós. Quantos mineradores a gente observa na televisão que mostra assim: olha, lá na China cedeu uma mina, ali não sei na onde cedeu outra mina, e os caras estão presos quando não morreram. Toda vez que o ser humano corre atrás de riquezas, toda vez, ele atrai para a vida dele cargos, abrolhos e espinhos. Porque o reino mineral, o ouro e a prata, pertence a Deus. E Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para quem Ele quer, irmãos. Jesus Cristo falou mais de riqueza, mais de dinheiro, do que de salvação. É interessante isso. Por que será que Ele disse mais de riqueza do que salvação? Ele disse porque é impossível apartar o homem das riquezas. Sabia disso? Ele, sabendo que era impossível apartar o homem das riquezas, ele diz assim: aonde estará o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É interessante isso. Será que a nossa riqueza é o Senhor? Será que o nosso coração está no Senhor? Porque, irmãos, se o final do mês está chegando e você sabe que você vai receber o pagode e você se alegra com isso, irmãos, é porque seu coração não está em Deus. Está primeiro no dinheiro, porque você vai receber. Se passa, depois você recebe esse dinheiro, passa uma semana, você já gastou tudo e você ficou triste, teu coração não está no Senhor, está no dinheiro, porque a nossa alegria é o Senhor. Se o teu coração passa primeiro pela tua conta bancária, para depois chegar diante da presença de Deus, irmãos, saiba que Deus não tem o teu coração. São as finanças que o tem. É mamão. Só existe dois senhores. Ou você serve um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada o outro. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a mamão. Não tem meio termo, irmãos. É uma coisa ou é outra. É um caminho estreito ou é um caminho largo. É sim, sim ou é não, não. É Deus ou é diabo. É o bem ou é o mal. É a luz ou é a treva. É dessa forma, irmãos. Quando, e olha que coisa linda, irmãos. Outro dia o Discovery Channel estava falando isso. Os cientistas descobriram agora só, Rogério, eles descobriram agora que o ouro da terra não é da terra, é um ouro extraterrestre.
E é verdade. E é verdade. Porque tudo aquilo que não é terrestre é extraterrestre. Então Deus é um ser extraterrestre, irmãos. E nós também, glória a Deus. Em Malaquias, quando Deus fala assim, que o povo estava o roubando. Tem como roubar Deus, irmãos? Tem como alguém conseguir roubar Deus? Tem, irmãos. Sabe aonde? No dízimo e na oferta. Alguém pode me dizer, pastor, o senhor está falando de dinheiro, dízimo e oferta? Dízimo e oferta é da lei? Não é não, irmãos. Adão fazia isso, ele ensinou aos seus filhos fazerem isso, e isso passou de um para o outro. E Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, que vinha da matança dos reis, antes da lei. Ele levou viveres, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Como que Abraão sabia disso? É um princípio eterno. É um princípio eterno. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Lá em Ourinhos, nós temos feito um grupo de convívio em uma casa que é de frente com o centro de macumba, que faz magia negra mesmo. Eles começam sexta-feira e terminam só domingo. Todo tempo, irmãos. É oferta em cima de oferta. Oferta de consagração, oferta de santificação. Por que eles fazem isso, irmãos? É um princípio eterno que Lúcifer sabia como se fazia. E por que hoje, que nós que somos filhos do eterno, do Deus Altíssimo, não praticamos mais? Porque Jesus levou tudo na cruz. Ele levou tudo na cruz. Ele levou o castigo que nos traz a paz hoje, é a condenação eterna. Mas o princípio continua o mesmo, meu querido. O mesmo. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, irmãos, nós não somos nada. Exceder em muito. Os caras dão lá ofertas que nem são calculadas na nossa mente. Um satanista tem coragem, irmãos, de consagrar um lugar, uma casa, um ambiente por R$1 milhão. Os caras fazem isso, irmãos. Eles consagram. E demônios são territoriais. Uma vez consagrado, ele toma conta. Por que uma pessoa é difícil de se libertar das drogas? Por que uma pessoa é difícil de se libertar da bebida? Porque o camarada está lá, ano após ano, oferecendo para o Zé Pilintra. E está lá dinheiro, e está lá dinheiro, e está lá dinheiro, e está lá dinheiro. Depositando, irmãos. Depois o diabo é dono dele, cara. Ele já depositou tanto no altar do Senhor que o diabo já toma conta do cara. Por isso que é difícil a conversão. Por isso que é difícil o resgate. Irmãos, se eu sei que uma casa é consagrada ao diabo, eu nem moro nela, irmãos. Você vai falar assim, mas pastor, eu posso ir lá e orar e vai sair. Irmão, pode sair naquele momento, mas o demônio territorial, e logo ele vai voltar de novo, porque aquilo foi pago um preço. Só tem uma maneira de transformar aquilo para Deus novamente: eu dar uma resposta de resgate em dobro daquilo que foi consagrado. Você sabia disso? Se esse lugar aqui foi comprado por R$1 milhão, a oferta de resgate é 2. E os filhos da luz, será que fazem isso? É um princípio, irmãos. É um princípio. É um princípio. Muitos, existe o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. São 4. São 4. E os 4 são enviados por Deus. Não é nem do diabo. O diabo não tem nada de parte com isso, irmãos. É tudo de Deus. Você traz o dízimo. Teu dízimo repreende o devorador. Ou o cortador. Nem me lembro mais. É um desses dois. E aí a oferta repreende o outro. E aí daqui a pouco você fala assim, eu estou sossegado, né? Já dei meu dízimo, minha oferta, agora vou gastar meu dinheiro dissolutamente. Para repreender o outro, você tem que orar assim, Senhor, com o restante que sobrou, eu quero investir bem. Como que eu faço? Tem muitos que estão dando dízimo e oferta, estão passando muita dificuldade financeira, irmãos. Por que será? Existem princípios. Toda vez que eu corro atrás de ouro em primeiro lugar, eu perco 3 pedras do meu peitoral. E eu quero falar sobre essas pedras.
A primeira pedra que eu perco está no verso 16. A mesma pedra que Lúcifer perdeu. O verso 16 diz assim: por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheu o teu coração de arrogância e brutalidade. Sabe que pedra que ele perdeu aqui? Jacinto. Jacinto é a pedra da mansidão. Você já viu uma pessoa que procura dinheiro, que procura ouro, mas ele coloca a vida dele naquilo? Ser manso. O camarada fica bruto, irmãos. Se ele tem, ele quer ter mais. E se ele não tem, aí que ele fica mais bruto ainda. Fica, irmãos. Quando você está com dinheiro no bolso, o camarada vem te dar um chute na canela, você pode falar assim, pode dar um murro na cara. Agora quando você está sem dinheiro, o cara deu um raspão, você já dá um rabo de arraia nele, fala, sai fora, rapaz. Você fica bravo. Se é uma coisa que deixa a gente fora do padrão, é quando a gente não tem dinheiro. Irmãos, pense nisso. Às vezes você não é assim, mas você conhece alguém assim. Só em Ourinhos que tem gente que fica procurando dinheiro. Aqui em Curitiba não tem isso. Certeza. Aqui em Curitiba o povo é temente a Deus, o povo guarda o seu coração, o povo dizima, o povo oferta. Mas lá em Ourinhos o povo gosta de dinheiro, irmãos. E eles correm atrás de dinheiro e cavucam o chão lá para ver se sai petróleo e tudo. Eles tem que, irmãos, a nossa confiança vem do Senhor. Se for sair petróleo, na hora que eu for jogar bolinha de gude com meu filho, eu fazer um buraquinho do burquinho, já vai pular para cima, irmão. O ouro e a prata pertencem a Deus. Quando o coração de Lúcifer, diz aqui o verso 16, por intermédio dos teus muitos negócios, é muita coisa nossa, muito negócio, em toda a terra se encheu o teu coração de arrogância e de brutalidade. Pedra jacinto é a pedra da mansidão. Olha o verso 17. O teu coração tornou-se altivo, soberbo, por causa da tua impressionante formosura. Ele perdeu outra pedra aqui. A ametista é a pedra da humildade. Se tem uma coisa que a pessoa não fica, é humilde. Quando ela tem dinheiro, irmãos, é humilde. A humildade passa longe da pessoa. Hoje tem aqueles funk da ostentação. Hoje tem os gospel da ostentação, porque tem gospel que gosta de ostentar também, irmãos. Meu Deus, quando você olha ali. Outro dia nós ia trazer um camarada lá em Ourinhos. Liguei para ele, a sogra dele que atendeu. Falei, quanto que é para trazer o cara aqui? Ah, uma ofertinha de amor. Falei, quanto que é essa oferta de amor? 50 mil. Falei, olha que oferta, rapaz. Ofertinha de amor, rapaz. Amor. Irmãos, se tem uma coisa que o cara não fica, é humilde. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, irmãos. Nós precisamos sempre lembrar de onde a gente veio. Lembrar as nossas origens. Um fazendeiro em Ribeirão do Pinhal morreu há um tempo atrás, chamado Ferroni. O maior produtor de café do mundo, unitário, sem cooperativa, era ele. Deixou fazendas e mais fazendas de café. Eu fiz um curso de administração de fazenda na fazenda dele, colheita e preparo do café na fazenda dele. Quando ele morreu, ele deixou tudo para um filho. Passou um ano, o filho, no outro ano, pegou um trator e derrubou todos os pés de café. No outro ano, ele colocou gado. E no outro ano, ele perdeu uma fazenda. E no outro, outra fazenda. Agora ele está na mão de agiotas. Sabe por quê, irmãos? O princípio do cuidado. O pai passou tanta dificuldade para construir aquele patrimônio, que quando ele tem o filho, ele fala para o filho assim, meu filho não vai passar aquilo que eu passei. Então ele não mostra para o filho como que ele construiu tudo aquilo. Ele só dá as coisas para o filho. E quando ele morre com o império dele junto, porque o filho não sabe administrar, não sabe quanto custa, não sabe de nada. Porque o pai preservou ele. Nós precisamos preservar os nossos filhos, sim, mas eles precisam entender o valor das coisas. Eles precisam, irmãos. O primeiro caminho é esse. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca se apartará dele.
Porque se ele se apartar, irmãos, a tua obrigação você já fez de mostrar o caminho. Está me entendendo? Olha, foi assim que o Pai construiu. Se você não quiser ser pastor, quiser ser outra coisa, amém. Mas é assim, viu? É dessa maneira. Princípios, irmãos. Você tem uma coisa que o camarada ele não lembra, é da onde ele veio, é as suas origens. Lembra quando você não tinha nada e agora você acha que tem alguma coisa e quer passar por cima das pessoas? Irmãos, Deus levanta aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Deus tem levantado muita gente nessa geração que não era nada aos nossos olhos, mas Ele está fazendo reluzir como ouro, viu? Porque Ele faz isso com pessoas e não com coisas. Lúcifer, ele perdeu a pedra jacinto da mansidão e agora ele perdeu a ametista da humildade. Mas ele perdeu mais uma, irmãos. Quer ver? Olha, continuando o versículo 17. E corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Se tem uma coisa que a pessoa não fica, é simples, irmão. Ele quer fama, ele quer esplendor. E ele perdeu uma pedra aqui, chamada ágata, que é a pedra da simplicidade. 3 pedras de um peitoral. Toda vez que nós corremos atrás de ouro, primeira coisa, nós estamos dizendo que Jesus não é Senhor da nossa vida, mas é Mamon. E aí então nós perdemos 3 pedras. Lúcifer, ele teve a oportunidade de tomar essas pedras quando ele caiu, mas ele decidiu pegar ouro. E ouro não é mineral, irmãos. Ouro é um metal. Ele trocou o ouro pelas pedras. Ele trocou o ouro pelas pedras. Nós precisamos buscar pedras para nossa coroa, irmãos. Sabe como que nós buscamos pedras para a coroa? Quando nós olhamos para o necessitado, para a viúva, para o órfão, para aqueles que estão cativos, e nós nos compadecemos das pessoas. O problema é que nós estamos invertendo os valores. Se eu pegar uma nota de R$100 aqui agora, que é a maior nota que nós temos no Brasil, e eu amassar essa nota, e eu pisar nela, e eu jogar ela na lama, e eu rasgar ela, e eu disser aqui na frente, aqui, alguém quer essa nota? Todo mundo vai querer, irmãos, porque uma nota de R$100, mesmo amassada, suja e rasgada, ela não perde o seu valor. Mas um ser humano que antes tinha alguma coisa, e agora por algo que aconteceu na vida dele, ele foi perdendo, e hoje ele se encontra numa posição ao qual ele não estava antes, ele perde o seu valor, e a sociedade não quer mais saber dele. Nós não queremos mais saber dele. Invista em pessoas, foi por elas que Jesus morreu. Nós estamos usando as pessoas para ter as coisas, irmãos, quando nós deveríamos estar usando as coisas para abençoar as pessoas. Usando. Lembra quando eu disse para você, estenda a sua mão e diga assim comigo: Senhor, de tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero negociar os teus negócios nessa terra. Deus só vai dar riqueza, irmão, para aquele que for provisão na vida de quem não tem provisão. Sabia disso? Deus só vai te dar alguma coisa se você olhar para um próximo e falar assim: eu vou ser provisão na vida daquele que não tem, eu vou abençoar ele. Deus só te dá um ministério também, sabe para quê? Para você ser voz para aquele que não tem voz. Irmão, o que você vai fazer com uma fé maior do que a que você tem? Sendo que a que você tem, você já não faz nada com ela. Para que quer algo dobrado? Não é verdade? Um avivamento, ele não é daquilo que nós ouvimos. Um avivamento, ele só acontece daquilo que nós damos uma resposta para aquilo que nós ouvimos. Um chamado de nada ele vale se eu não der uma resposta para ele. Tão importante quanto é a tua chamada, é a resposta que você dá para ela. E existe uma maneira correta de servir a Deus. Quando nós dizemos assim: você está na liberdade, na casa do Pai, não é para você fazer anarquia e nem zoeira. Você está na liberdade de você adorá-lo da maneira que você faz lá no teu quarto, na tua casa. É essa liberdade que você tem.
Você não tem liberdade para confrontar o pastor, você não tem liberdade para acusar o irmão, você tem liberdade para adorar a Deus. Porque Jesus levou cativo o cativeiro. Ele não levou livre o cativeiro, ele levou cativo. Nós saímos da escravidão do mundo para se tornarmos servos de Jesus. Não é assim? Servos de Jesus. E o servo, ele tem direito a alguma coisa, irmãos? Não tem direito a nada. Mas pela misericórdia de Deus, o servo pode se transformar num filho. Mas se o filho for menino, de nada ele se discerne do escravo, ainda que ele seja herdeiro de tudo. Ainda que ele seja herdeiro de tudo. Nós precisamos crescer na presença de Deus, irmãos. Quando você era menino, você fazia coisa de menino. Agora você cresceu. Mas quando você era menino, Deus até suportava algumas coisas. Agora que você cresceu, Ele já não suporta mais. Você está me entendendo? Então cuidado com aquilo que você tem buscado em primeiro lugar. Eu quero que você guarde algo no teu coração nesta noite. E mude algo dentro dele também. Deus não te colocou nessa terra para você comer do melhor dessa terra. Ele não fez isso, irmãos. Deus não te colocou nessa terra para viver o melhor dessa terra. Ele não fez isso, irmãos. Isso tudo Jesus disse que era bom, mas era segundo lugar. Ele nos colocou nessa terra para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que essas coisas sejam acrescentadas na nossa vida. O problema é que nós buscamos nas coisas a solução do nosso problema. O problema é que nós colocamos a nossa confiança nas coisas, porque elas vão nos trazer paz. Traz nada, irmãos. Aquele que tem muito, muito é cobrado. Quem tem muita coisa aí nessa terra, irmão, não consegue dormir à noite com medo do ladrão vir roubar tudo. O cara não dorme. Eu tenho um caso desse lá em Ourinhos que nós temos acompanhado. Há pouco tempo atrás, o cara que tinha investido 20 milhões numa pedreira dele lá, a pedreira não estava valendo mais 1 milhão. E aí você chega no cara, o cara está todo momento chorando. Eu fui na casa dele, orar pela casa dele lá, para entrar na porta do quarto dele, a porta é blindada. Como que dorme numa situação dessa, irmãos? Vou dormir na minha casa com porta blindada? Vou andar com segurança todo o tempo por causa das coisas, cara? Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia a sentinela. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Não troque as pedras do peitoral. Não troque a humildade, a simplicidade, a mansidão por coisas que vão lhe tirar a paz, por coisas que vão te fazer sofrer, chorar, desanimar, fazer você matar, porque por ouro se mata, por ouro se engana. Sabia disso? Irmãos, o que representa o ouro hoje? Hoje, aqui agora, é o dinheiro. Você sabia disso? Nossa nota, nossa cédula de real simboliza ouro. E sabe quando que a Casa do Tesouro gera mais reais para colocar no mercado? Pelo quanto de estoque de ouro tem o Brasil. O ouro. Toda vez, irmãos, que em Malaquias diz, traz todo dízimo e oferta a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E aí a Bíblia fala assim, e se eu não abrir as janelas dos céus, fazei prova de mim. Deus não está dando legalidade para ninguém fazer prova nenhuma. A única hora que Deus permite ser provado é na hora do dízimo e da oferta. Não, Ele disse, se eu não abrir, e Ele abre sempre, irmãos. Ele abre sempre. Sempre que nós chegamos aqui diante da casa do tesouro, dizemos assim, Senhor, lembra comigo, aonde estará o teu tesouro, ali também estará o teu. Se o teu tesouro, se é difícil de te apartar da riqueza, irmão, se é difícil de te apartar do dinheiro, traz o dinheiro aqui, ó, porque aonde tiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, irmãos. É assim que funciona, porque o altar santifica a oferta, e todo o dinheiro que você tem na mão vira santo. Olha que bênção.
Você sabia que o dízimo é maldição, irmão? Olha para o seu irmão e fala assim: o dízimo é maldito. O dízimo é maldito. Nós achamos, o dízimo não é bênção não, irmão. É maldição para aquele que o retém. Sabia? Vamos pensar aqui. No teu final do mês, você ganha um salário, e esse salário vem num saco de batata. É um saco de batata. E tem uma batata naquele mês que está estragada. E você sabe que ela está estragada. E o que você faz? Primeira coisa que você faz: você pega a batata e joga fora. O dízimo é a batata estragada, irmão. O dízimo é a batata. Quando você pegar, tira a batata, irmão, para não estragar o restante, para o restante ficar abençoado. Tira a batata. Irmãos, isso é sério. Isso é um princípio. É um princípio de honra. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Como eu honro a Deus? Como eu honro a Cristo, que é meu Senhor? Com a minha oferta. São princípios, irmãos. E quando eu honro a Deus, o céu se abre. E quando o céu se abre, Deus manda ouro para a terra, manda ouro para a tua mão. É assim que funciona. É prosperidade na nossa vida, irmãos. E eu tomo posse disso. E eu quero que você tome posse disso também. Faça isso. Todas as vezes diz Malaquias que quando eu trago aqui, o céu se abre assim, ó. Se abre. É a única hora que o céu se abre e Deus destina algo para a terra. Destine, irmão. Céus abertos, nós temos sabedoria, caráter de Cristo e coração alinhado com o céu. Céus abertos nos dá tudo isso. E de lambuja, como aconteceu com Salomão. Já que você quer só a sabedoria, eu vou te dar toda a riqueza da terra. Irmão, é assim. É assim que funciona. Agora tem um monte de gente que vive murmurando e reclamando, já perderam as pedras do peitoral, não tem proteção de Deus. Quer ver um simbolismo de proteção de Deus? Moisés, Arão e Miriam, 3 irmãos. Olha para você ver a trabalheira. Está Moisés liderando o povo, e o povo está indo e marchando pelo deserto para chegar na Canaã, terra prometida. Em um momento Moisés falou assim: fica aqui, povo, que eu quero dar uma chapadinha. E ele sobe no monte e fica lá só 40 dias. Só 40 dias ele fica lá chapando o coco. Aí de repente Deus sobe e fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte, o povo está pulando carnaval lá embaixo. Fizeram um carro abre alas e na frente está um bezerro de ouro, rapaz. Eu vou matar esse povo. Vou matar é tudo. Moisés fala assim: Senhor, ó, se o senhor fizer isso aí, pode arriscar. Risca meu nome aí. Aí Deus volta atrás naquele momento, irmãos. Porque o servo clamou. Mas depois Deus abriu a terra e engoliu 2 milhões de homens, viu? Naquele momento só aconteceu isso. Aí então Moisés pega e desce. Moisés desce. E brabo já quebra as pedras também, coisa que ele não devia fazer, né? Ali os 10 mandamentos. Depois ele tem que escrever tudo ele na mão. Deus já tinha escrito. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não, a Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis, né? E ele está virado, ele chegou lá, quebrou. Deus falou assim: está no mato também. Mas tudo bem. Ele chegou lá, irmãos, e ele olha. Arão estava tomando conta do povo, e Miriam, sua irmã, estava ali também. Aí Deus olha, ó a conversa agora. Está Arão e Miriam e Moisés de frente. Deus baixa ali e fala assim para Arão: Arão, o negócio é o seguinte, cara. Como que eu faço para falar com o povo aí? O Senhor usa os profetas. Ah, é? E com o meu servo Moisés, como é que eu falo, hein? O Senhor fala face a face. Eu falei: então por que você fez essa palhaçada aí de fazer bezerro de ouro e mudar a posição do povo e tal? E eles estavam falando mal de Moisés ainda, irmão. Cuidado para não falar mal de um líder, alguma coisa, tá? Cuidado com isso. Eles estavam tramando contra Moisés. Outro tempo atrás lá, fizeram isso lá em Ourinhos comigo, rapaz. Eu achando que o povo estava num círculo de oração pegando fogo, e eu que estava pegando fogo lá em casa. Não era só a orelha não, era o corpo inteiro. Cheguei no outro dia, estava um motim armado, mano. Ah, é assim? É. Então deixa comigo. Olha o que Deus fez, a mesma coisa que ele fez lá em Ourinhos.
Foi da mesma forma. Ah, como é que eu falo com ele aí? É face a face. É. Então, lepra nos dois. Agora, Deus mandou lepra na hora, nos dois. Mas em Arão não pegou a lepra, irmãos. Mas em Miriam ela ficou branca na hora, com a lepra. Por que em Arão não pegou a lepra? Porque ele estava protegido com uma estola sacerdotal. Estava protegido. Deus não entrega um sacerdote na mão do povo, ainda que o sacerdote esteja errado. É Deus que trata com ele. E olha como que Deus trata com ele. Miriam, depois de 7 dias, eu acho, ela se converteu, se arrependeu e a lepra saiu. Mas Arão não, irmão. Arão continuou não humilde, não manso, não nada. Não se arrependeu de nada. Aí Deus dá uma direção para Moisés. Moisés, pega Eleazar, pega Arão, sobe no monte, chega lá em cima, tira a estola sacerdotal do pai e passa para o filho, para você ver o que vai acontecer. Irmão, vamos subir lá. Arão e Eleazar, sobe no monte. Chegou lá em cima, então, o negócio é o seguinte agora, Arão, dá aqui tua roupa. Passou para o filho. Na hora que fez isso, irmão, Arão virou churrasco. Morreu na hora. Deus matou ele, irmão. O sacerdote é Deus, deixa Deus matar ele, se Deus tiver que matar. Não queira atrair maldição para a tua vida. Não queira atrair uma leprinha, algumas coisas, não. Deixa Deus tratar com ele. Deixa. Lá em 1 Samuel tem o caso de Ana. Ana ia adorar no templo e tinha lá um camarada chamado Eli. O cara já estava fazendo tudo que era palhaçada no templo. Os filhos dele então, meu Deus, a casa estava virando a casa do pai. Daquele jeito. Os filhos faziam arte no altar, fogo estranho e tudo aquilo. Aquela mulher, ela entra no templo para adorar. Ela está abatida e ela se curva na cadeira e começa a falar com Deus. Olha como é que estava Eli, ó. Ele está lá, sentadão, pachazão, só olhando. Ele levanta. Tá bêbado essa hora, vagabunda? Desse jeito que ele fala com a mulher. Com essas palavras, irmãos. Você imagina você estar sentado aqui, abatido de espírito, de alma, mexendo sua boca, chega o pastor e fala isso para você. Você sai no tapa com ele ou nunca mais volta na igreja, irmãos. Sabe o que aquela mulher fez? Olha o que essa mulher fez. Ela virou para o camarada e diz assim: meu Senhor. Olha para você ver, ela acabou de levar uma palavra bonita na vida dela, né? E ela olha para ele e fala assim: meu Senhor, a tua serva está angustiada, abatida de coração. E ela expõe ali para o sacerdote naquele momento. Naquele momento que ela expõe para Eli, irmãos, Eli ativa. A Bíblia fala: aquilo que 2 ligados na terra será ligado no céu. Ainda que o sacerdote possa estar caído, irmão, o cara tem uma unção. E que é irrevogável. Deus vai tratar com ele, irmãos. Mas não é você. Mas ele ainda permanece com aquilo. Porque foi Deus quem deu, não foi homens. Naquele momento, Eli ativa aquela mulher e ela sai grávida. Ela sai grávida dali. Ela só vai dormir depois que comeu cana. Mas ela já saiu com o bebê no colo, irmãos. Já saiu. Porque o sacerdote ativou ela. Porque ele tinha as pedras do peitoral. Ele tinha a proteção de Deus. A presença de Deus estava sobre ele. Deus nunca entrega um sacerdote na mão do povo. É Deus que mata ele. Então fica sossegado, irmão. Fica tranquilo, deixa Deus fazer a obra. Não queira ser Deus, porque o negócio pode virar para o teu lado, viu? A Bíblia fala que quando eu mexo em algo que é consagrado para Deus, eu atraio cargos, abrolhos e espinhos para a minha vida. Por exemplo, vocês viram que na minha oração aqui eu santifiquei o dízimo e a oferta? Eu não consagrei, eu santifiquei. Sabe por que eu santifiquei? Eu não sei quem está manuseando o dízimo e a oferta. Se o dízimo e a oferta estivesse sendo manuseado por um camarada que não é consagrado, e eu consagro, irmão, ele vai atrair algumas complicações para a vida dele. Você sabia disso? Só quem mexe em coisa consagrada é quem é consagrado. Só quem mexe em coisa santificada é quem é santificado. Se, por exemplo, o tesoureiro aqui, ele é santificado, e eu pego e falo assim: Senhor, nós consagramos esse dízimo e oferta. O camarada vai mexendo naquele dinheiro.
A vida financeira dele descamba, da igreja descamba também. Vai tudo assim. Atrai algumas coisas. São alguns princípios que a gente às vezes não observa, mas são coisas que as trevas observam muito bem. Lá existem uns grauzinhos também, o pai de santo, e vai descendo para os outros, e chega até no outro que bate lá, o tabaquinho. Mas tem um princípio, irmãos, e nós precisamos entender esse princípio. E pergunta se eles desonram. Eles sabem que eles vão atrair a capetada tudo, porque eles estão servindo. Eles já viram. Agora, nós não temos o mesmo cuidado, porque nós estamos na casa do Pai. Irmãos, o Pai corrige também, viu? O Pai dá cajadada na cabeça, dá varada, e Ele até mata, porque Ele é quem pode destruir o corpo e a alma. Ele que pode fazer. O diabo, irmãos, quando a Bíblia fala que o nosso espírito conflita com o quê? Com o diabo? Não, nosso espírito conflita com o quê? Com a carne. Porque o maior inimigo nosso é a carne. Quando eu falar aqui para os irmãos, aquela oferta que Deus preparou no teu coração, se você pensar a segunda vez, já é carne, irmão. É a primeira. Na segunda você já diminui um pouco, na terceira você já nem dá mais. Ontem nós falamos alguma coisa com relação a Eclesiastes 5:5. Se você fizer um voto, cumpra. Porque se você não cumprir, é voto de tolo, e você destrói as obras de Deus com as suas próprias mãos. E você atrai alguma coisa para a tua vida. Alguma coisa. É um princípio. Agora você pode estar aqui, é um sacerdote de Deus, mas você perdeu algumas pedras do teu peitoral. Eu quero dizer para você, e abra lá a palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Agora você vai endoidar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Não é minhas pesadas cargas, é suas pesadas cargas. E eu vos darei descanso, ou eu vos aliviarei. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável, humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Em outras traduções diz assim, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque eu sou manso, humilde. Em outras traduções, simples de coração. Jesus Cristo tem as 3 pedras, irmãos: a jacinto, a ágata e a ametista. Mansidão, simplicidade e humildade. Todas as vezes que nós chegamos ao altar de Deus, nem que seja com uma moedinha, 2 moedinhas, ou com toda a tua riqueza, você está dizendo assim: Senhor, eu quero a tua proteção e não a de mamão sobre a minha vida, e não a de mamão. Gostaria que você se colocasse de pé e curvasse sua cabeça agora. Satanás, ele troca as pedras do peitoral por um caráter corrompido. Ele troca por ouro. Todas as vezes que as pessoas correm atrás das riquezas, se tem uma coisa que elas não ficam é mansas, se tem uma coisa que elas não ficam é humilde, se tem uma coisa que elas não ficam é simples. Eu não sei como você tem vivido a tua vida cristã, como um sacerdote de Deus nessa terra. Eu não sei o quanto de confiança você tem colocado diante da cruz, diante da presença de Deus. Mas eu sei que você está com alguns fardos que você não deveria ter carregado. Eu sei que você passou por alguns caminhos e pegou algumas malas que não eram tuas. Tem muita gente andando com carro roubado.
morando em casa roubada, usando roupas roubadas. Isso é muito forte, moço. Hoje é uma noite de arrependimento, de alívio. Você que não dormia, vai dormir. Você que não tinha uma paz que excedia todo entendimento, vai ter. Você que não tinha sabedoria mais para lidar com os teus negócios, você vai ter nesta noite. Mas você que deseja ajustar o seu peitoral, você que de fato viu que algumas pedras estão faltando, você que de fato observou e tem buscado as coisas e não o reino. Irmãos, tome parte nisso na tua vida. Você que precisa ajustar o teu peitoral, vem aqui na frente comigo. Eu também preciso. Sai do seu lugar, vem aqui e vamos adorar a Deus. Nós queremos orar pela tua vida. Deus, Ele está aqui. Você pode esconder de mim, mas dele você não esconde. Ei, por que você tem que vir aqui? Porque é no altar que nós consagramos todas as coisas. É no altar que nós encontramos o alívio, irmãos. É no altar de Deus que nós encontramos a paz, o amor. E Ele tira todo o fardo das nossas costas. E Ele nos dá um fardo leve e suave, que é um fardo da responsabilidade de não fazermos mais. De não fazermos mais. Não fazermos mais. Enquanto nós vamos adorar com esta canção, eu quero que você adore a Deus com a tua vida. Se arrependa de tudo aquilo que você fez. Eu quero te liberar nesta noite. Se você fez alguma coisa que não deveria ter feito com toda a riqueza que Deus te deu, eu quero nesta noite te liberar como um sacerdote, espiritualmente falando, e você vai tomar as tuas pedras do peitoral de volta e não vai mais fazer, porque entendeu o princípio ativo de Deus, o princípio eterno. Quer voltar à humildade? Quer voltar a ser manso? Quer voltar a ser simples? Vem aqui. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, irmãos. Ouro é tão insignificante para o Senhor que na glória nós vamos pisar nele. Nós vamos pisar nele.